todos e todas que nos assistem aqui pelo canal do YouTube do CISECO, é o Centro Internacional de Semiótica e Comunicação. Meu nome é Paula Paz, eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFPB e fui convidada para mediar e organizar essa mesa de debate que faz parte do Pentálogo 12, que tem como tema transformações na mediatização presidencial. E, no nosso caso aqui, a gente vai debater sobre as eleições na França e as aproximações com o contexto brasileiro, com as eleições do contexto brasileiro, que, né, vai acontecer agora, em breve, em outubro deste ano de 2022. Bom, para isso, eu estou acompanhada de dois pesquisadores, que também já agradeço aqui a presença publicamente deles, né, de terem topado esse desafio. A Lorraine Peters, que é professora da Universidade de Grenoble-Alpes, ela possui doutorado pela Universidade Sorbonne Nouvelle, na França, né? Então, ela é professora em Ciências da Informação e da Comunicação, também pesquisadora do GRESEC. Além de ser, né, multitarefas aqui, eu resumi o CV, ela é corresponsável pedagógica do Master Comunicação e Gestão Internacional, acho que a gente pode traduzir assim, né? Oi, Lorraine. Olá, obrigada, Paula, pela apresentação. Feliz de estar aqui aí trocando com vocês. Certo. Agora o Sérgio Kattenberra, que é congolês, ele tem aí, acho que desde a graduação, né? Ele é sociólogo, é formado, né, em sociologia, também defendeu uma tese agora em sociologia pela UFPB, e pesquisa principalmente o cyberativismo na África francófona. O Sérgio, talvez, né, alguém, né, possa conhecer, porque ele escreve para jornais, revistas, tem acompanhado de perto as eleições na França, né, por isso eu fiz o convite. Bom, Sérgio, eu já aproveito, né, que eu te, enfim, introduzi, né, falei de você, para direcionar já aqui alguns questionamentos para esse debate. Eu queria, né, que você, se você pudesse falar um pouco sobre as duas últimas eleições na França, porque a gente percebe que ela tem algumas semelhanças, né, nos dois casos, Macron foi para o segundo turno com a Le Pen, e nos dois casos também ele saiu vitorioso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um contexto aí social diferente, social político diferente, porque teve, né, pandemia, teve o movimento Coletes Amarelos e teve a guerra, né, da Rússia invadindo a Ucrânia. E ao mesmo tempo, teve uma mobilização da esquerda. Então, queria, né, que se você pudesse falar um pouco desse panorama político francês aí para a gente. Bom dia e agradeço muito o convite. Como você falou, eu sou congolês. Tem um detalhe que eu nasci na França e por isso também minha forte relação com a França e tenho essa relação com França, Brasil e Congo, né? Então, sempre acompanhando e, sobretudo, esse período da pandemia, eu acompanhei muito o tratamento da mídia francesa sobre a pandemia na França. Então, eu reuni até documentação, artigos de jornais, de vários jornais, eu fui colecionando e vendo como estava sendo tratado na França e comparando um pouco com o Brasil também. E até ter Enfim, isso me interessou muito, sobretudo os aspectos da comunicação e da gestão da pandemia pelos governos, né? E fora isso, a questão da eleição sempre é uma paixão. Uh, como eu tenho 36 anos, as eleições que eu realmente acompanhei muito, digamos, de perto foram as eleições, a partir, digamos que na França, né, que eu acompanhei de perto mesmo, foram as eleições de 2002, que eu acompanhei muito, no sentido de você se interessar, ver um pouco quais eram os elementos mais importantes, né, que estavam acontecendo na sociedade francesa, e que eu acho que é uma virada também, né, que foi quando o Jean-Marie Le Pen, o Front National, chegou no segundo turno, né, pela primeira vez. Então, de certa forma, eu acho que 2022 ainda vive as consequências dessas eleições, né? Porque o sentido da minha fala era justamente de tentar um pouquinho depois, né, fazer essa ligação um pouco, né, de 2002 para 2022. É um tópico que você apontou também nos documentos que a gente acabou
estudando durante a preparação, né? Que é dessa presença cada vez mais importante do Front Nacional, e de outros extremos na França. Então, vai ser mais ou menos nesse sentido que eu vou tentar um pouco situar isso, né? Essa importância do Front Nacional, o que significa. E falando um pouco brevemente da questão de Macron, de Emmanuel Macron, a gente tem aquela ideia, resumindo, que o Macron, digamos assim, ele representa um movimento, né? Um movimento, digamos assim, como se fosse tem aquela expressão de os novos movimentos sociais, e tem outro texto que eu acho muito bom, que é os novíssimos movimentos sociais. Macron parece ser uma figura um pouco dos novíssimos movimentos sociais, né? Mas não tão social assim, mas digamos que uma dinâmica social. Então, eu acho que as eleições de 2017 representam mais isso do que 2022. E as eleições de 2022, eu acho que como você pode dizer, a engrenagem, Emmanuel Macron, a engrenagem En Marche, ficou um pouco enferrujada, mesmo assim, não sofreu tantas consequências. E eu tenho uma coisa que digamos, uma tese minha, que estou dizendo que existe um paradoxo no Emmanuel Macron, que me parece que é um dos presidentes mais fortes da Quinta República, e ao mesmo tempo um dos mais frágeis. É um paradoxo. Se você pensar nos presidentes que passaram na Quinta República da França até agora, é um dos raros, digamos, dos três talvez, que repetiu o governo, né? Não é fácil, a gente acabou vendo que não é fácil, porque quando o Nicolas Sarkozy foi reeleito, eu tinha a certeza absoluta, quando foi eleito, eu tinha a certeza absoluta que ele seria reeleito. E acabou sendo um desastre depois. Enfim, pode dizer que Macron, o que ele fez de ser eleito, da forma como foi eleito, não é uma coisa a ser menosprezada ou diminuída. Na minha opinião, foi um fato. Inclusive, eu sempre dizia que seria uma vitória fácil. Depois a gente discute por que essas coisas, né? Mas, enfim, por enquanto, vamos dizer que é uma introdução. Você quer retomar, Lorraine, um pouco da imagem, né, que ele falou do Macron, dessa força que ele tem e também das fraquezas, enfim, vamos dizer com essas palavras. Sim, bom, né, como você falou na apresentação, Paulo, eu venho mais então da área da comunicação, assim, né, e não sou uma especialista da comunicação política, longe disso, então venho mais, assim, com o meu olhar até né, de habitante, assim, de morar na França há alguns anos, já ter acompanhado as últimas eleições, e também de observar, então, um pouco a campanha, assim, e sobretudo nos aspectos comunicacionais, mesmo em termos de imagem, né, a gente já trabalhou juntas em torno disso também. E eu retomei algumas referências também, assim, para falar um pouco dessa, vamos dizer, dessa evolução, né, do Macron, quando ele é candidato em 2017. Bom, ele já era um pouco conhecido porque ele tinha sido ministro, né, do governo do François Hollande, que, né, vinha do Partido Socialista. Ele sai desse Partido Socialista, então monta esse partido, né, regrupamento dele que chamava En Marche, justamente, Em Marcha, e querendo ou não, ele consegue. É interessante esse paradoxo do forte e frágil, porque eu acho que ele joga muito com esses paradoxos de uma maneira geral na imagem, né? Então, assim, até alguns autores, eu lembrei aqui do Rafael Lorca, que escreveu um livro que se chama A Marca Macron, então realmente essa análise da imagem do Macron, e ele vai dizer que em 2017 Macron tinha esse aspecto neutro, no sentido assim de não ser nem de direita nem de esquerda, mas, né, porque daí então ele sai do Partido Socialista e se apresenta um pouco como centro, social-liberal ali, e ele tenta mobilizar, né, assim, no programa também, pautas de direita e de esquerda, falando que ele é meio conciliador desses dois campos, né, naquele momento importante, porque a decepção com Sarkozy, em seguida a decepção com Hollande também, então, assim, franceses um pouco perdidos, né, eu acho, nesse campo político.
E ele vai, então, é uma estratégia que funciona, né? Não apenas essa coisa do neutro, ele também tem essa imagem, foi o presidente mais novo eleito, né? 39 anos, na primeira vez, em 2017, então traz uma espécie de jovialidade, assim, né? Ele joga um pouco essa coisa da renovação, da inovação também, né? Por ser um empresário também ligado às finanças, ligado aí a uma atividade, né, bancária, ele vai falar da nação startup, né? Então ele vai jogar com todos esses elementos assim para conseguir ser eleito. E só para continuar então com o Rafael Lorca, que diz que ele parte de uma imagem, né, desse candidato meio neutro que consegue reunir o melhor da direita e da esquerda. E a partir do momento que ele assume, né, e inclusive na mediatização que é feita, as mídias, estou generalizando um pouco, mas vão voltar nisso também, ele se torna quase, no começo, assim, um presidente visto como autoritário, né, tentando, assim, neutralizar os adversários, com pouco diálogo com a população, assim. A gente tem muito essa imagem do presidente jupiteriano, né, o deus dos deuses aí, romano. É engraçado que antes eu joguei no Google, assim, Júpiter Deus, né, em francês, e aparece a imagem primeiro do Macron, assim, né. Então, essa imagem do presidente jupiteriano que se coloca acima, né, enfim, realmente como chefe, que governa tudo. E eu acho que daí, assim, até posso passar de novo a palavra para o Sérgio, para você, Paulo, porque daí chega também o quê? Chega coletes amarelos, né, esse movimento ali final de 2018 que explode, com, né, assim, a gota d'água, eu acho que foi, né, assim, declarada, foi o aumento do preço do diesel, mas várias reivindicações vão entrando nesse movimento, né, um movimento de rua, né, de manifestações, de acampamentos, e que vai também, uma das pautas vai ser também retomar esse diálogo, inclusive com a proposição a proposta, né, de referendos populares, para que a população possa votar, possa escolher certas coisas sem necessariamente ter que passar pelo parlamento e tudo mais. Então, assim, né, esse jupiteriano que tem que, de uma certa forma, descer, o que é convidado a dar uma descidinha, e isso eu acho que vai também articular para as eleições, né? Vai ser um passo para ele articular as eleições de 2022. Mas fale, Sérgio. Só uma coisa breve, porque eu tenho uma primeira graduação em jornalismo, inclusive em comunicação também eu fiz isso, né? Adoro ler jornais e ver um pouco as capas, colecionar e tal. Eu acho que tem uma capa do Liberação, se não me engano, que dizia para ele justamente descend, que era bem interessante, porque o Liberação apoiou muito ele, né? Só aquela capa fantástica que era faites que vous voulez, mais votez Macron. Façam o que quiserem, mas Macron. Isso no primeiro turno, no segundo turno das eleições de 2017, né? Façam o que quiser, mas votem Macron. E depois, isso foi a capa de Libé. Mas depois, quando ele subiu tanto, né, o Jupiter, teve uma capa que foi, acho que, desce um pouco a terra. Sim. Eu tenho uma imagem de arrogante. Na verdade, ele mesmo se auto-intitulou, jupiteriano, né? Ele mesmo utiliza isso, não foi a imprensa, né, que começou, mas é claro que ela continuou, estigmatizou, né, vamos dizer assim. Mas também ele tinha uma imagem de isolado, né, arrogante, e até no artigo mesmo, na pesquisa que a gente fez, eu e Lorraine, a gente vê como ele vai trabalhar, principalmente nessa campanha agora de 22, passar uma imagem mais humilde, de menos arrogante, né? Até mesmo com o formato de webséries que ele faz, né? Webséries, eu vi, né? No Twitter tem vários e tudo, em que ele conversa um pouco, né? Como se aleatoriamente com pessoas que estão na rua, mas também traz essa questão de ele não se confrontar com outros políticos, né? Então ele fica ali só né, conversando com quem o elege, enfim. Mas tudo isso eu acho, né, porque essa coisa da imagem pública ela é relacional, né, ela se dá diante de um cenário específico, com atores específicos. E eu acho que nessa eleição, principalmente, houve uma coisa interessante, que foi esse movimento da esquerda, de tentativa de coalizão. Queria que vocês pudessem falar um pouco assim, sobre isso. Lorraine, pode continuar, porque eu só queria fazer um comentário ali, mas depois posso continuar. Ok. Assim, só para voltar um pouco no que tu falaste, Paulo, eu gosto muito da ideia também da imagem relacional, né? Porque eu acho que o
o Macron ele vai mostrar isso, né, nesses altos e baixos, e, enfim, o discurso dele, já quando ele ganha em 2022, ele já é bem, né, mais, assim, conciliador, vamos ver até quando isso vai durar, mas, enfim, podemos voltar nisso depois. Você fez a pergunta sobre a esquerda, enfim, assim, né, aí também é uma questão mais de interpretação, mas muita gente dizendo assim, a esquerda francesa estava morta, né, o que a gente vai fazer, então, para essas eleições? E realmente tem aí uma iniciativa cidadã, mas também partidária, de tentar organizar a esquerda, né, se organizar direitinho. A gente tem um único candidato, essa era a ideia, né, de ter um candidato que pudesse regrupar aí, digamos, Partido Socialista, Comunista, ecologistas, e então foi organizado o que a gente chamou de Primaire Populaire de Gauche, né, para tentar escolher, então, um único candidato. O problema é que já tinha alguns pré-candidatos, né, nesses diferentes partidos que já estavam ali, que já tinham se dispostos também a participar das presidenciais, então isso não foi muito bem aceito, né, quem acabou ganhando a primaire, né, então a primeira era um voto, né, para escolher esse candidato que representaria a esquerda. Que acabou ganhando foi a Christiane Taubira, que acabou não conseguindo ter as assinaturas também, né, porque aqui na França, para ser candidato, você tem que ter assinaturas como é que eu posso dizer, que apoiem, né, a sua candidatura oficial. Ela não conseguiu todas as assinaturas, também pelo fato dos outros candidatos não terem, né, escolhido essa unificação. Enfim, finalmente a associação que tinha organizado esse voto, né, a Primaire Populaire, acabou apoiando o Jean-Luc Mélenchon, né, que é considerado aí como de extrema esquerda, a gente pode dizer aqui na França, né, um espectro mais já, né, com alguns questionamentos, mas já mais de extrema, e ele ficou em terceiro lugar, né, nas eleições gerais, então assim, no primeiro turno, que foi um resultado até positivo, visto toda essa divergência, assim, e essa demora também da esquerda para se organizar e tal. Mas, assim, em terceiro lugar, diante, aí tinha, acho que 6 candidatos no total, nas presidenciais da esquerda, né? Quero dizer assim, Partido Socialista, Comunista, Partido que a gente poderia dizer trabalhador, operário, ecologista e tudo mais. O que foi muito interessante, e daí acho que também vocês podem, né, falar um pouco a opinião de vocês sobre isso, é que acabou funcionando para as legislativas, né? A gente teve eleições legislativas aqui em junho, né? Então, assim, a presidencial foi em abril, junho, né? Pouco tempo depois. E teve, bom, Macron ganhou, Le Pen, né? Então, o partido de extrema-direita conseguiu mais vozes do que nas eleições passadas. A gente precisa fazer alguma coisa. E daí, realmente, para as legislativas, eu acho que o movimento ele ficou um pouco mais claro também, assim, com muitos debates, apoia, não apoia, o que a gente vai fazer, mas teve o NUP, né, que foi essa união aí de partidos e de candidatos da esquerda que conseguiram, querendo ou não, fazer um programa comum, né, encabeçado pelo Jean-Luc Mélenchon, que foi esse candidato, então, nas presidenciais, e que conseguiram finalmente, eu até anotei aqui, 131 cadeiras no Congresso. Assim, o principal número de cadeiras ainda foi ocupado pelo agrupamento do presidente, né, do Macron, que chamava Ensemble Juntos, mas, querendo ou não, assim, o agrupamento de esquerda conseguiu uma certa visibilidade, e esse número de cadeiras, digamos assim, conquistadas, foi visto como resultado positivo, assim, com um pouco de esperança também para a esquerda, né, uma capacidade ainda de organização, de chegar num programa comum, o que nas últimas eleições parecia um pouco mais complicado, né? Enfim, isso que... Só queria comentar rapidamente, assim, sobre a questão porque a gente talvez não tenha tempo para falar disso, inclusive acho que é uma questão mais de ciência política pura, mas que é da questão da organização das primárias, né? Eu acho que, só para mencionar, assim, para ficar assim, uma dica para os nossos ouvintes que vocês estão assistindo, é que as primárias realmente não fazem parte da tradição política francesa. É uma coisa que foi introduzida recentemente, se não me engano, há 2 eleições apenas, e isso tem por consequência de fragmentar muito os partidos, né, internamente e diante de seus públicos, e acaba fragilizando seus candidatos depois. Como você mesmo indicou, né, as primeiras populares indicaram uma pessoa, depois o que foi indicado depois foi o Mélenchon, porque ele teve mais os votos lá dos élus, né, como chama, parrainage, em português como seria?
Acho que a gente pode traduzir como um apoio também, né, dos... Ele teve isso, e a Tubira acabou não tendo, e afinal de contas também o Mélenchon representa a escola popular, querendo ou não, né, e aquele populismo a Lacan, né, mas assim, as primeiras sempre estão tendo consequências negativas, seja no Partido Republicano ou seja no Partido Socialista, porque não fazem parte da fragmentação, da história francesa, porque a história política da França não permite essa ideia de fragmentar a representação política, sobretudo na liderança que vai da presidência, né? É um país que é sempre presidencialista, mas que realmente elege praticamente um rei na presidência. Então, você não tem essa tradição americana. E eu acho que, de forma geral, o que eu observo é que as primeiras, quando elas são consequências de uma espécie de espetacularização da política francesa, uma espécie de tentativa de imitar os Estados Unidos e talvez de preencher um espaço mediático. Não sei, eu acho que talvez tenham pessoas que tenham analisado melhor isso, mas o que eu percebo assim, a priori é isso, né? É como se fosse um preenchimento, como se diz a palavra? Para fazer agenda mesmo, né? Acho que para fazer evento Exatamente. midiático. Isso, Uhum, isso. uhum. E acaba que não tendo, como você acabou mesmo de explicar. Outra coisa que você mencionou, e eu ia introduzir isso, quando a Paula era alarmada para nossas falas, digamos, que é a questão dos coletes amarelos, né? Que é um elemento que eu acho que faço o paralelo entre o governo Chirac, o último mandato de Chirac, e o final do mandato de Macron para aquilo que pode ser o seu segundo mandato, que é justamente uma concentração de movimentos contestatórios, assim, que o final do governo Chirac foi bem tenso nesse sentido também, que foi quando começaram esses movimentos dos bairros, que foi, na época, acho que foram Clichy-sous-Bois, se não me engano. Isso foi E nas periferias, né, as banlieues, né? teve isso, e teve a questão se não me engano, que era na época era uma protestação sobre o emprego. Esqueci qual foi o nome, primeiro embauche, não estou lembrando agora de memória, mas era uma contestação de um programa de governo que era sobre a questão de emprego e tal. E isso se encadeou também com a questão de clichês. Aí foi um período tenso, né? O final do mandato metade para o final do mandato de Chirac. E, em certo sentido, eu vejo um pouco essa... Mas, na minha fala, depois eu posso um pouco detalhar um pouco melhor. Talvez, né, essa coisa do movimento, que a gente está chamando, né, de movimentos contestatórios, isso explique, em parte, essa vontade, até mesmo esse investimento em estratégias nas redes sociais, né, digitais. Né? Eu até vou projetar aqui, eu acho que no curso, já que a gente chegou a preparar, como as webséries foram um modelo, né, usado nessas últimas eleições. Aqui a gente vê, vocês já estão vendo? Sim, sim. Agora sim. Isso. Vocês, né, aqui ele está falando com a Brigitte, né, que é se direcionando, né, a esposa dele, diretamente aqui numa fala teoricamente de bastidor, né, informal. E a gente vê que não foi só, né, aqui também uma outra websérie dele que foi compartilhado, em que ele conversa diretamente para a câmera, mas não olhando muito, né, essa coisa, passar essa impressão de que, né, mais humilde mesmo na figura dele. E não só ele, como também o Jean-Luc Mélenchon também utilizou esse formato, né? Tem também a entrevista do Arnaud Mercier, que é um pesquisador francês, que ele fala que esse foi o formato das eleições 22, né? Então não foi só o Macron, existiu esse investimento, né, nas redes. E aí eu já puxo aqui também, né, para a gente introduzir a Marine Le Pen nessa estratégia dela, assim como o Macron, se ele mudou um pouco, investir numa imagem mais humilde, menos arrogante, a Le Pen vai investir nessa imagem mais, não sei como dizer, mais doce ou menos... Mais humanizada. Mais humanizada. Sim, Eu ia né? dizer mais amável. Pois é, mais amável, realmente. É meio difícil, né, de dizer isso. Com gatos, enfim, aqui com, não sei se é a neta dela, a gente tirou do Instagram, e com bebês,
né? E aqui eu já faço um paralelo com o Bolsonaro. A gente acha muito, né? Entrando no Twitter do Bolsonaro é muito fácil de achar imagens, porque ele trabalha muito, né? Questão de imagens. E com crianças tem muito, principalmente agora, né? Olha só, Paula, desculpa, só um comentário. Quando eu tive meu filho, eu fiz um comentário, esses comentários eu gosto de fazer umas piadas no Twitter, mas eu disse assim, quando uma pessoa tem um filho, inclusive os homens, sobretudo os homens, em geral eles ganham imunidade. Quer dizer, isso é uma piada no sentido de que quando você tem um filho, e como se você tivesse uma barreira de proteção. Sobretudo quando você é um homem. Então, eu vejo muito as crianças sendo usando isso, né, como politicamente, né, no sentido de colocar a criança e você é hermética crítica. Uhum. Né, e aí, uma coisa que, né, eu não falei, mas ela foi vista como uma Marine Le Pen mais moderada, vamos dizer assim, pela imprensa francesa, né? Uhum. E principalmente porque essa segunda figura aí, terceira, na verdade, que surge, que é o Henrique Zemmour, que vem justamente, em contraste, ela acaba ficando mais moderada diante da figura do Zemmour, que também eu trouxe aqui, né, tá em francês, mas umas falas dele sobre a questão migratória, bem racistas, xenofóbicas mesmo, né, dizendo que existe uma guerra de civilização, que tem que acabar com privilégios de fluxos migratórios, né? Isso aqui eu também tirei do Twitter dele, né? Essa coisa de dizer não ao voto dos estrangeiros, né? Então, assim, ele retoma um tema que é muito polêmico na França. Isso não é de agora, desde a década de 70, principalmente 80. A questão da migração é uma questão que divide, né? E ele traz isso muito né, em imagens, nas falas, né? E por o fato dele ser jornalista, né? Esqueci de pontuar isso, é importante. Ele tem um acesso muito fácil à mídia, e inclusive mostraram um vídeo dele indo em podcast, em rádios e tal, e depois a mostrar como os jornalistas que estavam entrevistando estavam sorrindo, dando tapa nele nas costas no final, né? Um ambiente de amizade ao invés de estar naquela posição de jornalistas entrevistando um candidato, né? E lembrando também que ele estava, antes, nas primeiras sondagens, ele estava junto com Macron, né? Seria ele e Macron, não seria Le Pen e Macron, né? Ele chegou a passar um pouquinho o Macron, né? Bem no comecinho, assim, e depois aí estabilizou, meio como a gente viu aí no segundo turno. Exato. Quer falar alguma coisa, Sérgio, ou Lorraine, sobre isso, Zemmour e a Le Pen? Eu queria só, assim, pontuar algumas coisas que eu achei interessantes nas falas de vocês. A questão da fragmentação, né? Como é que a Primaire vai também fragmentar, inclusive dentro dos partidos. Então, tem essa questão que o Sérgio trouxe de alimentar uma agenda midiática, né? Isso permite de criar eventos, jornalistas vão atrás disso e vão, né, acompanhar esses múltiplos eventos, aí vai. Mas eu acho que tem esse aspecto também daí da pessoa política, né? Que vai talvez desfocar um pouco, tirar o foco de um programa, de uma certa luta, de um espectro político ali, e vai se focalizar na pessoa. E isso, né, bom, não que seja novo, mas eu acho que é reforçado pelas, né, alimentado também por essas estratégias de comunicação que a Paula apontou, com a websérie, né, mas de uma maneira muito ali mostrando os bastidores, sobretudo a do Macron, né, muito, são quando ele é entrevistado, parece uma conversa, assim, você está muito perto dele, você não vê o entrevistado, você só vê ele, tem ele conversando com a esposa, tem ele conversando com os franceses, assim, mas muito de igual para igual, né? Um francês que ele encontra, assim, na rua, distraidamente, e daí já aproveita para conversar, enfim. É curiosíssimo, né? O Mélenchon, ele tem mais... a websérie dele é um pouco mais já ligada aos bastidores políticos, falar dessa focalização, assim, desse foco na pessoa, né, política, né, então que daí vai ser trabalhada com todos esses recursos, né, das redes sociais, mesmo Marine Le Pen, que não fez uma websérie, mas ela trabalhava muito isso nos stories ali, apresentando os filhos, falando dos netos, falando dos gatos na casa dela, então uma lógica muito de bastidor, assim, né, que a gente sabe que comunicacionalmente o bastidor dá essa ideia de que né, tudo é mostrado ali, como é feita, né, o mecanismo da coisa, mas é óbvio que, né, tudo é ali estrategicamente selecionado, que deve ser mostrado ou não, mas é interessante porque eu acho que trabalha com uma ideia de proximidade, né, essa imagem do bastidor, que é uma falsa proximidade, né? Uma coisa meio assim, sem corte, sem edição, a gente mostra a fábrica da campanha.
E uma outra coisa que eu acho muito interessante, que vem com o Zemmour também, que talvez a gente vai voltar, não só com ele, mas com o Zemmour, é essa ligação entre a comunicação política e o entretenimento, né? A gente trabalhou um pouco nisso, nessa questão no artigo, e tem vários autores que já falam disso, mas esses códigos muito, assim, misturados mesmo. Bom, o Zemmour, ele já tem uma imagem midiática, né? Então, muito presente na TV, muito amigo dos jornalistas, de uma classe intelectual também, então ele acaba mobilizando esse capital de visibilidade para a campanha, mas querendo ou não, né, os outros candidatos utilizando desses códigos, assim, Macron, durante a pandemia, fez toda, né, uma ação de comunicação aí com youtubers, um clipe em torno das medidas preventivas, em seguida chamou esses youtubers para irem no Palácio Presidencial, fazerem um jogo com ele. Então, essa mistura aí, né, entre política e entretenimento acaba e, digamos assim, fazendo a política ocupar, entre aspas, novos espaços ou outros espaços que não são declaradamente políticos, e, querendo ou não, as mídias, digamos assim, um pouco mais tradicionais, instaladas, vão, né, falar disso, vão fazer evento a partir disso, e muitas vezes esvaziando, né, e aí fica meio questionamento, esvaziando a questão do programa mesmo político, né, e falando mais aí, fazendo evento das declarações, talvez, e menos analisando os programas, as propostas, enfim, isso fica meio como uma hipótese, assim. Não, eu queria acrescentar alguma coisa, Lorraine? Não, é porque realmente a Paula tinha falado de Zemmour e de Le Pen, mas a gente pode voltar nisso depois, então fique, né, acho que eu queria comentar um pouco sobre essa questão do Macron, né, o que ele representa, essa ideia de política startup, nação startup, tudo, sobretudo no primeiro mandato. E uma coisa que, na minha opinião, caracteriza o Macron é a adaptabilidade, né? Ele como você mencionou, o fato como ele é um pouco esquerda, direita, tal, tal. Acho que a questão é que ele é muito adaptável, né? Ele trabalha exatamente com isso, né? De se colocar em qualquer situação, de se adaptar a qualquer coisa, inclusive de incluir qualquer coisa. É como se fosse, digamos assim, entre aspas, um partido catch-all, né? Ele sendo essa coisa que capta tudo, né? E sobretudo que se adapta. Mas o que eu gosto de frisar é que Macron, para mim, é um fenômeno comunicacional. Essencialmente, ele é um fenômeno comunicacional. Ele não é um fenômeno político, mas eu acho que ele é mais um fenômeno. É isso, realmente, talvez até abusando, assim, eu acho que ele é o fenômeno comunicacional e talvez represente realmente o que é a política hoje em dia. Só dando um exemplo disso, eu acho que a própria escolha, por exemplo, no segundo mandato dele agora, do ministro da Educação, Pape Ndiaye, na minha opinião, responde a isso, né? Responde mais a uma necessidade comunicativa, do que a uma necessidade política. Digamos assim, porque Macron não acredita em nada do que o Pape Ndiaye fez na sua trajetória intelectual, né? Sobre as questões a questão racial na França, tudo, não são as temáticas de Macron. E, inclusive, o Pape Ndiaye é o total oposto politicamente do seu predecessor, né? Então, ele é como se o Macron, convidando o Ndiaye a integrar o governo, é como se ele respondesse, na verdade, a essa força da esquerda que estava surgindo, e falou, bom, eu vou responder com uma pauta que interessa essa galera, que é justamente a questão racial. E não vou incluir a questão racial em si no meu programa, mas eu vou incluir a figura que representa isso, né, que é o professor Pape Ndiaye. Então, eu trago ele no governo, e você viu que foi o ministro mais contestado na mídia, depois de ser eleito, porque contestado só pelo que ele publicou como estudos na sua trajetória acadêmica, contestado pela direita e pela própria esquerda. Isso aqui é engraçado, né? Mas foi a grande aposta de Macron no segundo governo dele, Ndiaye. É bem engraçado. Inclusive, atualmente, ele está no centro da mídia, né? Pela questão dos professores. Só para contextualizar, vocês estão falando, né, do ministro da Educação, o Pape, eu não sei pronunciar, Ndiaye? Ndiaye, ok. Só para, né, que é de senegalês. De origem senegalesa, que tem uma grande trajetória de intelectual sobre a questão racial na França e tal, que é uma pauta que
ultra polêmica na França, que é praticamente tabu, e nem a esquerda aceita essa pauta, e você imagina, o Macron inclui no governo, então isso foi um pouco uma questão polêmica, né? Que foi, se você acompanhar, para quem acompanha a política francesa, ele foi o ministro mais contestado do governo, depois que ele formou seu novo governo. Esse era um ponto que eu queria colocar. Agora, sobre a questão um pouco de... Eu vou colocando já os temas que eu escolhi para falar, né? Em relação com o que o Lorraine falou também, a Lorraine falou sobre a questão de Zemmour. Sobre a questão de Zemmour, eu acho que tem uma coisa que é... bom, eu acho que tem um fenômeno que eu acho que é essencial, na minha opinião. Enfim, eu acho que é essencial para entender a política francesa depois de 2005, para mim, foi a questão do referendo de 2005 sobre o Tratado de Lisboa, sobre a Constituição, a Constituição Europeia. E eu acho que isso acabou reconfigurando o quadro dos partidos e acabou também facilitando a emergência dos movimentos extremos, né? Quando digo movimentos extremos, eu digo entre aspas também, porque, enfim, Mélenchon, extrema-esquerda, Macron, Front National, extrema-direita, o Zemmour, extrema-direita. É um pouco isso. Então, se a gente pensar um pouco nessa comparação com o Brasil também, parece esse momento de 2005 interessante. Por quê? Porque ali você vai ter realmente o início dessa decadência dos partidos tradicionais, né? Quando, em 2005, acontece esse referendo sobre a Constituição Europeia, o não vai vencer. Né? Os franceses dizem não à Constituição Europeia, popularmente, no referendo. Só que ele acaba passando por uma outra medida que é pela via parlamentar. Ele é adotado. E a partir daí se cria um fenômeno novo na França nos anos recentes, que é a questão do soberanismo, né? Do soberanismo, que é, na minha opinião, o que é fundamental para distinguir hoje esquerda e direita na França, que é a questão do soberanismo. A gente pode incluir a questão de ecologia, as pautas culturais, mas, na minha opinião, o que é chave para entender a política francesa atualmente é o soberanismo. E é, inclusive, interessante porque nesse tema do soberanismo, que justamente essa busca da autonomia nacional em relação ao poder cada vez crescente das instituições europeias, né? Você consegue encontrar uma interseção entre Mélenchon, Zemmour e Marine Le Pen, né? E onde justamente eles se juntam, eles se cruzam no soberanismo. É justamente essa ideia de todos eles, seja Macron, seja Zemmour, seja Mélenchon, todos eles defendem maior autonomia nacional, diante sobretudo da agenda econômica europeia, sobretudo. E o que digamos, criou essa situação foi justamente o referendo de 2005. Digamos, entre essa grande traição da elite francesa, sobre, em relação ao povo, né, digamos assim. Isso é visto e isso é sentido. Quando você conversa, você vai nos fóruns, você entra nos fóruns de extrema-direita, você vai vendo. Esse é um momento fundateur, né, fundador mesmo. Isso, por exemplo, se a gente pensar no Front National, Le Pen, né, eles assumem tudo isso, como eu estava dizendo, eles convergem nesse aspecto. E como eu estou pensando um pouco assim, aí você vai ter diferenças, né? Pequenas diferenças, digamos assim, entre Marine Le Pen o Zemmour, né? Por exemplo, se a gente tentar fazer uma pequena distinção, né, entre Zemmour e Le Pen, que entra nesse debate que a gente estava falando também da humanização da Marine Le Pen, digamos assim, que os dois, né? Os dois trabalham com essa questão de
de soberania, né? Os dois defendem a soberania nacional, né? A Marine Le Pen e Zemmour. Os dois são críticos da imigração. Marine Le Pen defende a imigração, mas Zemmour vai mais longe, porque ele agora fala de remigração, né? Que também se diz ou desnacionalizar as pessoas, ou então mandar de volta as pessoas nos seus países de origem, né? Ele vai mais longe. Por isso eu disse extrema direita, né? E Marine Le Pen tem uma reconfiguração de sua pauta econômica aqui mais social agora. E o Zemmour, você vai ver que Marine Le Pen, ela tem, por exemplo, aquela foto que a gente viu dela visitando os éleveurs, né? Não sei como que eu poderia dizer isso, mas ela tem esse lado um pouco com a campanha, com o tipo, né? Com o povo, né? Ela tem o programa dela tem esse apelo mais social, e o programa de Zemmour é mais mercado, mais liberal e tal. Esse seria também uma grande diferença. E esse apelo mais social é interessante porque se junta também ao Mélenchon, né? Mostra mais uma similitude entre Mélenchon e Le Pen. Bom, eu não defendo em nada que Mélenchon é um Le Pen de esquerda, não defendo isso em nada. Mas o que eu estou dizendo é que eu estou fazendo um pouco uma análise dos temas que eles abordam, como que eles são vistos, né? Digamos, objetivamente, né? Para mim, inclusive, o Mélenchon não é extrema esquerda, mas, já que é assim que se chama, bom, vamos utilizar o termo. Mas, só para dizer que eles se juntam os três na soberania, no soberanismo, e a diferença, para mim, se situa, digamos, se a gente pensar em Le Pen e em Zemmour, se situa no tema do quão longe eles vão na questão da imigração. A Le Pen trabalha com a imigração, tradicionalmente, ela critica a imigração. O Zemmour vai mais longe, porque ele fala de remigração e depois de tirar a nacionalidade. E, resumindo, essa questão do social, por parte da Marine Le Pen, e a questão mais mercado e mais liberal de Zemmour. Outro elemento que eu queria dizer sobre a humanização da Marine Le Pen vem também dessa renomeação do partido, né? Do partido que não é mais Front National, mas virou Frente Nacional. O que a gente observa é que é um movimento na extrema-direita tradicional, que é representado por Marine Le Pen, de se afastar do legado de seu pai. Né? A gente está vendo etapas desse afastamento do legado de seu pai. A primeira etapa é se afasta pessoalmente e politicamente do pai. O pai sai excluído do partido, praticamente, e os dois rompem pessoalmente. Depois, as relações pessoais rompem por um tempo. Depois, eles mudam o nome do partido, não é mais Front National, mas vira Rassemblement National. A terceira etapa seria o quê? Seria que o nome Le Pen sumisse. E quando eu digo, porque para mim, o Front Nacional, se você tem o Front Nacional no segundo turno, o candidato que está do outro lado já ganhou. Na minha opinião, é isso. Só que isso pode acabar no dia que o Front Nacional tiver uma liderança que não se chame Le Pen. Então, talvez a terceira fase dessa mutação do Front Nacional seria o desaparecimento dos Le Pen. Talvez na figura do Marion Maréchal Le Pen, mas que não utiliza o nome Le Pen, né? Que se chama Marion Maréchal. Enfim, me parece também interessante a gente apontar um pouco essa mutação do próprio Front Nacional, né? Que faz parte dessa humanização também. Então, a forma como ela comunicou, mas também eu acho que tem algumas coisas bem estruturais dentro da própria organização do partido, né? Fale, Paula, você quer pontuar alguma coisa? Então, na verdade, eu achei interessante você falar de soberania, que eu tinha até anotado aqui, olhando o programa do Bolsonaro, né, que ele é o que pontua bem em evidência essa coisa da soberania brasileira, principalmente em relação à exploração da Amazônia, né? Então, a gente vê, por exemplo, no Twitter, que gerou muito debate, né,
porque tanto ele quanto seus ministros debatem, discutem com pessoas famosas, celebridades, né, entre elas Leonardo DiCaprio, etc. E foi justamente nessa questão da Amazônia e essa defesa um pouco falseada de que ela é nossa e não devemos deixar ninguém explorar, a gente que tem que saber o que, né, vamos fazer com ela, né? E ao mesmo tempo em que existe uma resistência à agenda ambiental, né? Então, também aí pontua um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que fala de uma soberania que eu acho que todos os brasileiros concordam que tem que haver, mas ao mesmo tempo uma resistência a qualquer debate que envolva uma agenda ambiental, redução de gases, enfim, né? E aí eu já queria puxar também para, né, ir finalizando um pouco e também já pontuando, né, semelhanças. Eu sei que, por exemplo, a Marine Le Pen, né, ela foi comparada a Bolsonaro, e ao mesmo, mas ela disse em entrevista que não, né, ela até fala, ela disse, ele fala coisas desagradáveis, né, ela só disse isso. Ao mesmo tempo, ela não disse se apoia, se ele ganhasse ou não, né, ela ficou nessa dúvida aí. E assim como o Bolsonaro ela é comparada ao Trump, né, existe enfim, não sei se né, esse investimento, se eles tentam emular, né, um pouco o programa do Trump, né, os dois são comparados, né, pela imprensa. E o que eu acho interessante também, porque né, é sabido que o Bolsonaro investe muito, né, em Telegram, em canais que ele fala diretamente, por exemplo, no Facebook. Ele faz live toda quinta-feira, isso é uma coisa de remarcar também, né, em relação à comunicação política, porque ao invés dele falar, né, sei lá, na Globo, no SBT, ele faz uma live e na live ele se dirige aos seus eleitores, ele fala, alô, João, do não sei aonde, né, um pequeno comerciante. Isso é realmente uma coisa que é interessante de perceber. E a Le Pen, né, e também a gente sabe que né, ele está por trás de uma máquina fervorosa de fake news, assim como a Le Pen. E uma coisa que eu achei interessante é que a Le Pen criou o seu próprio fact-checking, né, sua própria checagem, justamente para combater. Ela se diz vítima de uma mediatização que não gosta dela, e etc., né, de mídias, né, que são contra a figura dela, assim como Bolsonaro, né? Então ela criou um decoder, né, um fact-checking em 2014 isso, né, para passar também essa imagem de mais moderna e também viralizar, né, com as falas dela. Mas a gente sabe como ela falseia dados, né? Não, talvez não seja um fake news tão direta, talvez como é aqui, mas ela falseia os dados ali e aquilo acaba passando, ficando, né, enfim, para muita gente. Aí eu não sei, Lorraine, se quiser já ir... Uma coisa que eu fiquei pensando, assim, ouvindo vocês falarem, é essa questão também do tratamento discursivo, né? Você falou da Amazônia com Bolsonaro, eu lembrei do Zemmour também, que vai ter essa tendência de colocar as minorias como inimigos, assim, né? Vai dizer, porque os islamistas estão colonizando a França, a gente precisa decolonizar a França dos islamistas. O Bolsonaro também, né, já usou essa formulação em relação à Amazônia, os Estados Unidos, a União Europeia está colonizando a Amazônia, nós precisamos proteger. Então, eu estou com a palavra em francês, glissement, né, esse escorregamento aí semântico, né, dessas palavras que, enfim, a gente poderia associar na decolonização um aspecto mais de esquerda, desculpa, que são retomados por líderes, inclusive de direita e de extrema direita, e também que tem a ver, né, com essa questão do soberanismo, né, que o Sérgio apontou muito bem, que vai ali para os extremos, não só a extrema direita, mas também pode chegar a uma extrema esquerda. Enfim, eu acho isso interessante porque mostra, né, também essa dificuldade de ter referências mesmo, né, nesse espectro político, assim, né? Eu concordo muito com essa análise também ela está se distanciando do pai, foi até engraçado. Antes da gente começar, eu estava falando com a Paula, falando, sabe, Freud explica, né? Marine Le Pen já tentou matar o pai aí, mas ainda não deu conta. Talvez realmente, quando não tiver mais o Le Pen, né, aí vai ter matado totalmente o pai, e daí talvez eles consigam chegar ao poder. Mas com um programa político que possa parecer moderado, né, nas falas, na comunicação, mas que a gente sabe que é um programa político de extrema-direita, né? Então, talvez até assim, já pensando nas eleições agora brasileiras, o que a gente faz diante desse cenário, né, em que tem tão poucas referências, assim, quais são os pontos de atenção, talvez, assim, acho que é importante pensarmos nisso, né, não sei.
sem querer trazer respostas, assim, né? Deixando perguntas no ar. Eu acho assim que uma coisa interessante, na minha opinião, é que se a gente pensar talvez no Brasil, na França, é que nos últimos tempos, que eu acho que o populismo tá no centro também da questão, né? Sobretudo lideranças populares ou populistas, no sentido populista, estou usando populista no sentido populismo no sentido de popular, daquilo que realmente tem que capta, né, um carismático, né? Porque se a gente olhar as figuras que emergeram na França nos últimos tempos, seja Macron é um populista. Foi até estava assistindo ontem, não sei se foi o Jacques Sapir, eu esqueci, que ele estava comentando algumas coisas, eu achei bem uma coisa interessante que ele falou, que Macron é um pouco populista dos ricos, né? É bem interessante isso. Mas Macron tem uma força também que é de... Por exemplo, esses vídeos que ele consegue captar os jovens, por exemplo, utilizando esses youtubers, ele sabe utilizar isso. E se você olhar o Mélenchon é um grande orador, ele é um cara carismático, nível, entre aspas, nível Lula, no sentido de, quando Mélenchon fala, é como se o Lula tivesse 40 anos, né? É, eu acho ele mais energético, inclusive. É interessante. E aqui no Brasil, o que a gente vê é justamente isso também, né? Querendo ou não, o Bolsonaro é isso. O Bolsonaro é isso, o Lula é isso. Ah, eu acho que essa figura ainda é central talvez até pela própria erosão também dos partidos, né? Acaba centralizando de novo nessas figuras, né? Eu acho interessante porque o populismo não é, na minha opinião, não é mais visto como essa coisa negativa, mas como mas como esse elemento que é capaz de captar as massas, né? No sentido mesmo dessa figura carismática, né? Digamos no sentido weberiano, eu diria, né? Nessa capacidade de ser um pouco uma figura mística que consegue eliminar os defeitos e centralizar nessa figura, né? Eu acho que isso é uma coisa também que é bem parecida. A outra é realmente essa questão dos partidos que estão desaparecendo. No Brasil, eu acho que menos, porque os partidos do centro, digamos, centrão, não é mais um partido, mas digamos, os grupos do centro ainda estão aí, mas o PSDB, por exemplo, também sumiu, como se fosse republicano, socialista na França, PS na França, sumiram, né? Se tornaram coisas irrelevantes, né? No cenário nacional. E praticamente em decorrência do mesmo movimento, né? Do um lado, a emergência do En Marche, e aqui no Brasil, eu acho que as razões são diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil, o que fez, digamos, sumir esses grupos, esses partidos, foi mais a temática da corrupção. Na França foi outra coisa, né? Na França foi mais, isso como eu falei, né? Da questão dos debates como soberanismo, dessa traição das elites políticas, mas acabou tendo e a emergência dessa figura neutra que é Macron, mas acabou tendo essa consequência de eliminar os partidos tradicionais. No Brasil, acho que o que acabou eliminando um pouco ou diminuindo a importância dos partidos tradicionais são as temáticas de corrupção, né? Que foram levadas pela mídia, e a emergência dessa figura também, né? De Bolsonaro, que não é a figura do Macron, mas é uma figura popular e populista, né? Então, eu acho que isso acabou tendo também essa importância. Bom, mas algum comentário, alguma, né, já finalizando aqui, eu achei interessante que você chamou atenção para a questão da mídia também, né, porque daqui eu vejo um posicionamento muito mais visível mesmo na França, né, eu selecionei várias capas, né, depois a gente pode colocar aqui, de como eles se posicionaram contra Le Pen, né, visivelmente a favor do Macron, não que eles quisessem o Macron, né? Ficou essa mas que teria que votar nele, porque sem chance de dar uma vitória para ela, né? Então, não sei se vocês querem falar um pouquinho disso e também, mas
né, assim, o que esperar da eleição. Eu gostei dessa comparação, talvez, do Bolsonaro, se assemelha também um pouco do Macron, até na questão da tecnologia, né? O Macron investe nisso. Lorraine, quer falar? Eu sei dizer do caráter um pouco construído, né, de outsider, assim, né, de um candidato que surge um pouco novo para resolver no Brasil. Era meio que os problemas de corrupção, né, apesar dele ter sido durante anos aí deputado, enfim, sabemos com um exercício muito limitado ali de propostas, mas ele, né, apareceu como algo novo. E Macron também, né, foi ministro, mas pouco tempo, então ainda, né, foi apresentado como um candidato vou solucionar, assim, vocês estão decepcionados com a esquerda, né, que está saindo agora do poder, com a direita que esteve antes, né, então acho que isso é um ponto interessante, assim. E eu acho que eu tinha uma outra coisa, mas eu esqueci, então... Eu acho uma coisa assim, rápida assim, eu acho assim, que eu tenho uma, enfim, minha impressão pessoal é que na França, duas coisas que não são difíceis de acontecer é uma mulher vencer a eleição presidencial e a outra, que também esqueci, mas que é importante, mas assim, são duas coisas que eu acho bem difícil de acontecer. Sim, o Front Nacional chegar na presidência é muito difícil na França, né? E uma mulher vencer a eleição. Muito complicado isso. Ah, quando eu te digo isso, as pessoas estranham isso, mas acho que vocês, como viveram na França, devem ter notado talvez esse lado, essa dificuldade de. As mulheres chegam, a primeiro-ministro chegou agora, chegou tudo, mas presidência da República na França é complicado para uma mulher. É complicado. Eu acho que nesse sentido, a França é muito mais conservadora do que o Brasil, sobre essa questão de colocar uma mulher na presidência. Uh, sim, quando a gente está falando das diferenças que o Brasil, da semelhança e tal, eu comentei essa questão da, da, do soberanismo na França. Eu acho que uma coisa também que fez emergir essas figuras como você falou, de solucionismo, né? Essas figuras, eu acho que também tem essa questão deixa eu anotar isso aqui. Sim, deixa eu ver. Sim, esqueci. O conservadorismo. A gente não mencionou isso, mas eu acho que era isso também, era isso. Ah, eu acho que no Brasil, esse movimento, que não é tão forte assim na França. Eu acho que o que levou também, quando a gente fala de Bolsonaro, não, ok, mas o que levou ele foi justamente esse conservadorismo dentro da sociedade, né? Que um refluxo, né? Que de repente, puf, explodiu, né? Eu acho que essa força do conservadorismo, a gente não. Porque o que levou Macron na presidência é não é tão é um pouco essa coisa de tecnologia, esse startupismo, né? Essa coisa um pouco de novidade, ele representa um pouco isso, né? Ele é muito neoliberal nesse sentido, né? O Macron, mas não foi a pauta conservadora que levou ele lá. O que levou o Bolsonaro é a pauta conservadora dentro da sociedade também. Isso eu acho que também é um dos elementos que a gente tem que. Eu acho que foi importante também. Sim, uma coisa que eu queria concluir com isso, né? Quando o Macron foi eleito, eu falei no início aí que eu via uma semelhança entre Macron agora e o Chirac, né? Que como o governo de Chirac terminou muito difícil, né? Que foi muitos movimentos, manifestações. Eu acho que com os Gilets jaunes e a forma como Macron foi eleito, quando eu falei que a engrenagem do na minha opinião, ficou um pouco enferrujado nas segundas eleições. Macron praticamente não fez campanha. Inclusive, a guerra da Ucrânia surgiu e fez com que se afastasse muito do debate nacional e começou a olhar mais o debate internacional. Zemmour tentava trazer ele para o debate nacional e fugia para o debate internacional. Isso tudo está indicando, né, que o governo, que o segundo mandato de Macron pode ser um mandato que vai ser marcado por manifestações,
igual terminou o primeiro, e vai ser marcado também por um grande casting, um casting interno, o movimento dele, para ele vai ser isso, na minha opinião. As contestações de rua e o casting interno para indicar seu dele. Porque, fora isso, eu não vejo o que Macron tem a propor. Fora indicar seu sucessor, porque o sucessor de Macron não vai vir de outro partido, na minha opinião. Vai vir do macronismo, mas vai ser justamente quem? A questão vai ser essa. Talvez só um parênteses muito pequenininho em relação a isso, que é muito interessante, como no discurso da Vitória, né, que a gente comentou antes, ele já diz assim, olha, eu entendi, não vai ser uma continuidade, eu entendi que muitos de vocês votaram contra a extrema-direita, contra a Le Pen, e não pelo meu projeto, e ele muda, né, o nome de En Marche vira Renaissance, né, renascimento, renascença, enfim, a gente traduz, mas comunicacionalmente, né, como a gente pensa ele como um produto quase comunicacional que político, ele joga com isso, né? Ele diz que, né, que vai, inclusive, porque é interessante isso, acho que a gente não comentou, que Marine Le Pen, eu acho que ela mobiliza no discurso dela pautas dos coletes amarelos, né? Ela vai falar muito da questão econômica, do poder de compra e também dos referentes populares, assim, vamos fazer um governo mais direto, mais representativo. E Macron, só para finalizar com essa questão da adaptabilidade, ele pega isso e diz, não, fiquem tranquilos que a gente vai fazer também, assim. Então, e que realmente nisso se difere do Brasil, na questão talvez mais do conservadorismo, né, que aí está presente com o Bolsonaro nessa última gestão aí. Quer dizer, gestão, entre aspas. Esperamos que sim. Bom, gente, eu sei que tem muitos pontos, né? A gente anotou várias coisas aqui, mas, né, acho que é bom a gente já ir encerrando, então agradeço novamente, muito obrigada por vocês terem separado um tempinho para debater com a gente esse tema das eleições, e eu acho que é isso, né? Chegou a bons levantamentos, questionamentos, até mesmo hipóteses de trabalho, né, nessa coisa da mediatização da presidencial, né? Mudanças, né? Eu gostei da fala do Sérgio quando ele vai lá no Chirac, bem interessante mesmo, Lorraine também, muito obrigada. E é isso, né? Podemos encerrar, então. Tchau para vocês.